Eu fiz o Ivanov, a minha primeira encenação no Maria Matos, em 2010. Já conhecia as outras peças do Chekhov, estas que estamos a trabalhar, e são umas peças das quais eu gosto muito. Na altura nunca teria imaginado que iria fazer as peças todas seguidas. Portanto, esta ideia surgiu em 2018, numa coisa tão simples como o Miguel Loureiro. Estávamos a fazer O Inimigo do Povo aqui no São Luís e antes de entrarmos para a cena, antes de começarmos o espetáculo, estávamos ali no palco e ele disse assim: um dia fazemos as 4 peças do Chekhov todas numa noite. E depois rimos e depois mandámos bocas e aquela coisa. Eu no dia a seguir perguntei ao Miguel, passei a noite a pensar naquilo e depois perguntei-lhe: olha, o que é que tu achas de fazermos isso mesmo a sério? E o gajo: mas eu estava a brincar. Eu disse: pronto, mas eu agora estou a falar a sério, porque eu acho que faz sentido, porque as 4 peças passam-se numa propriedade rural, portanto as pessoas estão de certa forma confinadas ali àquela zona, há personagens novas que chegam e é isso que faz também depois despoltar os conflitos e têm todas uma estrutura muito, muito semelhante. Portanto, eu pensei que poderia fazer sentido fazê-las todas de uma assentada. No ano passado pensei que, mais do que fazê-las seguidas, não só para perceber o que é diferente entre elas, mas também o que é que toca, o que é que se passava na cabeça do próprio Chekhov quando resolveu escrever estas 4 peças tão parecidas, tirando a Gaivota, que tem uma estrutura diferente, que foi a primeira que ele escreveu, e achei que o melhor seria cruzá-las, criando uma grande peça. Vou fazer as 4 peças na mesma, só que vou tentar perceber, a nível de história e a nível do que é cada cena, a nível de conteúdo, perceber onde é que há outras cenas que podem bater certo e então fazer uma narrativa. Ou seja, o primeiro ato, há 2 cenas peças diferentes que se passam no jardim, as personagens estão a chegar, no primeiro ato há sempre chegadas de personagens, então faz sentido ser uma grande chegada à casa de várias pessoas. Portanto, e eu não reescrevi nada, ou seja, não acrescentei mais texto do que aquele que já lá está. Daí também não ser possível pôr 2 personagens de peças diferentes a falarem uma com a outra. Portanto, não fui aí tão longe. Foi uma sequência de cenas, ao princípio não tão entrecortadas, mas vai-se cruzando cada vez mais, até que no 4º ato já está muito, muito cruzado, quase como se fosse uma espécie de um bolo, em que já não interessa bem que personagem é que é, já assistimos ao drama de cada personagem, então já é quase como se fosse realmente um grande monólogo, que eu acho que é onde as personagens estão. Isto pode ser visto sempre como monólogos, cada personagem sempre que entra está no seu monólogo, porque as personagens estão mesmo muito sozinhas, muito fechadas em si. Às tantas já quase qualquer cena podia ser a seguir a qualquer, porque fazia sentido. Mas personagens que dizem coisas muito parecidas, que têm reflexões muito parecidas. E então era engraçado também perceber-se que o mesmo ator que faz 3 ou 4 personagens está sempre a mudar para fazer outra personagem, mas parece estar a dizer a mesma coisa que disse do outro. Portanto, queria pequenos equívocos de narrativa, mas queria também um pensamento maior sobre realmente o que é que são as próprias peças. E isso às tantas começou a ser, parecia-me quase um jogo que estava a fazer com as próprias palavras do Chekhov. Há muita repetição. Porque os donos das casas estão falidos, há a questão do tédio que está assente, nada se passa, há sempre alguém que vem da cidade com novas informações, o facto de ter uma vida diferente daqueles que estão no campo, os amores que se desenrolam e os mal-entendidos e a frustração e a inaptidão quase para aquelas pessoas viverem e conseguirem tomar decisões e para mudarem. Aquela ideia sempre todos de irem para Moscovo é uma coisa que é muito das 3 irmãs, mas que se encontra
em todas as outras peças, a vontade de ir. Portanto, é como se há personagens que vivenciam sempre no presente e que estão bem, vá lá, ou seja, estão mais ou menos resolvidas. Claro que não estão, mas acham que estão. E aquelas que vivem no futuro, ou num desejo de uma mudança, mas também sabem que isso não vai acontecer. É este mal-estar daquelas pessoas numa camada da burguesia, de uma burguesia já completamente estafada, né, de arrebentar, numa grande decadência que não é capaz de tomar decisões. E pronto, claro que depois e isto faz com que eles estejam todos num ponto no início da peça, e aí é que o tempo do Chekhov é diferente, que ele em 2 horas e meia, consegue fazer avançar muito rapidamente. As personagens começam num ponto e no terceiro ato estão todas a arrebentar. E só é possível porque realmente há um grande mal-estar da maneira como eles próprios vivem a sua própria vida, dos seus medos, das suas frustrações, do que quiseram e do que planearam e não conseguiram. Esta pandemia é o terceiro ato do Chekhov. Já fazia todo o sentido para mim. Aliás, desde que li os textos, a primeira vez que estava na escola, não é? Sempre achei que eram textos que eram sempre bons de serem feitos, porque colocam-nos um bocadinho nesse ponto também de dúvida sobre a nossa própria vida e onde é que há uma possível mudança. E com o avançar do tempo, depois faço o Ivanov e continua a fazer sentido. E depois de ter feito o Ricardo III e o Inimigo do Povo, pareceu-me que eram as peças certas para se fazer, depois de umas peças políticas, mas também com os problemas da família. De repente ir para o Chekhov, em que os problemas familiares estão muito, muito presentes, sobre uma suposta transformação que o Chekhov previa e queria para a própria Rússia. Né? Pouco antes tinha sido abolida a escravatura. Aliás, o avô dele comprou a liberdade, porque eram também servos. Portanto, havia esta coisa. Apesar do Chekhov ser acusado de não tomar posição nenhuma política, e ele dizia, também já leram as minhas peças, já leram aquilo que eu escrevo. Como é que não estou a tomar uma posição? E ele depois zangou-se muito com várias pessoas por causa dessa opinião que tinham dele. E, obviamente, que o que o Chekhov faz ele não dá lições de moral a ninguém, não apresenta soluções, só mostra realmente as coisas como elas são, como as pessoas daquela camada vivem, daquela camada da sociedade vivem, que é realmente de haver uma grande inaptidão para viverem, de não se resolverem. Sim, e quer dizer, depois ao assistir também a toda esta frustração que se sente das pessoas a nível da cultura, a nível de todo o setor, com a questão também da troika e disso tudo, acho que continuamos a viver mal, e eu acho que o Chekhov o que faz é colocar mesmo essa questão, como é que nós nos organizamos, como é que vivemos. No Chekhov são 10, 13 personagens completamente insatisfeitas. Isso acho que e ele consegue realmente cruzar aquelas personagens todas e histórias todas de cada um e ser muito, sei lá, sufocante, quase como que apetece dizer, pá, abre os olhos, pá. E depois às vezes também pensa assim um bocadinho, pá, eu também devia abrir os olhos para uma quantidade de coisas. E são boas histórias e encontra-se mesmo tudo, desde os criados aos senhores que já estão falidos, esta tensão entre o que é velho e o que é novo, entre os novos e os velhos, entre aquilo que é e que pode ser. E pronto, são peças com muita tensão e depois eu acho que muito bem escritas, muito delicadas e muito elegantes, no sentido de é assim um bocado como um rio, a coisa está a passar, mas ali por baixo há pedras, há algas, há peixes, e portanto está tudo muito no fundo do que elas são. E depois acho que são peças boas realmente de se fazer para os atores, porque tudo poderá estar certo, dependendo de quem faz. E há montes de caminhos por descobrir, se calhar é por isso que ainda se continua a fazer, é que depende muito também da responsabilidade de quem está a fazer. Claro, quem está a dirigir pode ajudar, mas depende mesmo daquilo que cada pessoa descobre
naqueles personagens, porque o que eles dizem é tão simples, é tão económico, e nisso o Chekhov é muito bom. Não muda nada, apesar de achar que vai ser, pronto, muito frustrante ver as pessoas com uma máscara na cara e não perceber reações e não ouvir cochicho, ou as pessoas a tossirem, ou comentarem, ou levantarem-se para saírem. Quer dizer, se calhar isso vai acontecer, levantarem-se para ir embora. É pena que as políticas culturais não estejam ao mesmo nível da nossa celebração e da nossa vontade de fazer o espetáculo acontecer, quer dizer, ter o público 4 horas e meia na sala de máscara. O último mês de trabalho voltou assim, ok, pronto, está a andar, vai acontecer, não sabemos, esperemos que aconteça, não sabemos. Pois, mas é assim muito angustiante saber, ok, a semana da estreia, um ator doente, com febre, ok, parou, tudo para casa, pronto. De repente estávamos em casa a fazer zooms com 12 cenografias, 15, não é? Que é a casa de cada um. E de repente sempre aquele pensamento, depois olharmos pela janela, ver as árvores, ver aquilo tudo e perceber, ok, isto faz sentido pensar se calhar numa cenografia, quer dizer, aqueles personagens próprios estão dentro de uma casa a ver o Ginjal lá fora e há muito esta dinâmica nas peças entre o jardim, o que está do outro lado da janela, e o que está dentro de casa, e as cenas que se passam no exterior e interior, as cenas privadas e as cenas públicas. Tal como o Chekhov não queria condicionar pontos de vista sobre, apesar de estar lá, tirando um personagem que anda sempre a desinfetar tudo, isso mantém-se. Foi muito complicado. Nós íamos ensaiar 6 meses. Pronto, estava muito entusiasmado. De repente chegamos ali em março, ao final de 2 meses de trabalho, paramos, não é? Pronto, já havia aquele mal-estar desde o início de março, não é? Primeiro caso, segundo caso, o que é que vai ser? Resolvemos parar, como o espetáculo não foi cancelado, não é? Estávamos ali a tentar perceber, combinámos ensaios semanais e pronto, e realmente foi estranho, mas foi só, ok, então vamos aproveitar e vamos fazer este trabalho que tem que ser feito. Pensávamos que até à Páscoa iríamos voltar. E depois o voltar temos mês e meio para conseguir montar este espetáculo, pronto, de máscara. Pronto, e isso aí foi mesmo difícil. Ou seja, a primeira semana de dobrar o medo de estarmos todos juntos numa sala, apesar de estarmos bem, estarmos já cheios de vontade de estar uns com os outros, acaba por ser complicado. A equipa é grande, quer dizer, são 9 famílias, 15. Nós ainda fazemos isto porque isto também nos diverte, nos satisfaz. Tem a ver com diversão. É a parte divertida, sim. Ou seja, queria lá estar com eles, porque aquilo é que é a parte divertida, não é? Depois são atores que eu sempre gosto muito e que admiro e que bolas. Queria lá estar para partilhar daquele momento com eles. Dá muito gosto de dirigir, na medida mas desde o início, de pensar o que é que tu vais fazer, depois criar a equipa. O encenar acaba por ser aquilo que toda a gente quis. Os atores são todos responsáveis por aquilo que é o espetáculo, e muitas vezes uma ideia vem do Fernando, ou vem do Daniel, ou vem do Tenente, ou do Costa, sobre uma cena. De certa forma também dirijo espetáculos com a cabeça de ator, porque sempre fui ator e eu só encenei, portanto, em 2010, com 33 anos, portanto, quando comecei a encenar foi com essa cabeça de ator, ou de ajudar, ou de, ok, como é que eu faria, como é que tu poderás fazer, portanto, é sempre do lado de dentro e das partes que eu só tive fora. É estranho, porque no momento em que o espetáculo começa, já não sou eu que sou capaz de transformar em alguma coisa, portanto, é assim quase um não sentimento de, pronto, fico nervoso por eles, mas depois rapidamente, ou seja, pronto, já não depende de mim, portanto, do que vale eu estar aqui a sofrer se isto é só com eles. A ideia tinha surgido aqui no São Luís e tinha falado com a Aida, que se mostrou logo interessada em fazer. Em conversa com o Tiago Rodrigues, também falei-lhe deste projeto. Ele disse, mas eu também quero esse projeto. Também quero fazer aqui os Chekhovs. Então percebemos também por questões de
da própria ambição do projeto ser muito grande, iriam ser preciso todos os apoios e mais alguns, e quer o São Luís, quer o Teatro Nacional acharam muito boa ideia de poderem coproduzir o mesmo espetáculo e acontecer nas duas salas, uma vez que visto que o espetáculo era grande, e o espetáculo era para ser sempre na versão de 12 horas, das 7 às 7, e depois pensou-se, ok, então pode haver duas partes, uma parte no São Luís e outra parte no Teatro Nacional. E pronto, e foi assim que o projeto começou a ser delineado. Depois juntou-se também o Rivoli e o Teatro Nacional São João para dois cenários diferentes. Portanto, são duas partes, cada uma com um cenário diferente, e pronto, só não foi possível foi mesmo manter a questão do duracional durante a noite e que só acontece aos sábados. O público começa aqui no São Luís, depois há uma ceia, aí por volta acho das 11h30, 1/4 para a meia-noite, o público depois desloca-se para o Teatro Nacional e aí por volta das 5h30 há um pequeno almoço. Porque na altura, depois, quando falava falava com o Miguel Loureiro, porque ele faz o apoio à dramaturgia, e no início do projeto falávamos muito sobre o que é que poderia ser. Havia muito esta questão da noite e da madrugada como uma passagem, não é? Como uma mudança, chegámos a um teatro com o final do dia e passarmos uma noite inteira no teatro e sairmos com um novo dia, não é? Como se durante a noite, durante o sono, durante o sonho, fosse possível nós mudarmos, que eu acho que é aquilo que a grande reflexão que o Chekhov propõe, de uma mudança latente que pode ser tomada individualmente e coletivamente. Então achámos que há esta questão da rêverie, não é? Daquilo que se prolonga por toda uma noite, que nos deixa noutra vibração e que saímos de um teatro com um novo dia, depois temos ter feito esta experiência de estarmos todos juntos a passar uma noite. O que é que muda? O que é que vamos... Um novo dia é sempre a possibilidade de mudar alguma coisa. Então esta ideia também de passarmos juntos com o público uma noite toda dentro do teatro, que é uma coisa que normalmente não acontece, não é? É uma deixa do Vershinin, das Três Irmãs, que ele diz: a vida vai engolir-vos, mas não sereis esquecidas. A vida vai passar por nós, mas toda a gente se vai lembrar que existiram umas três irmãs no campo. Que é quando a Olga diz ao Masha: saber três línguas aqui é completamente inútil. Ele diz: mas como? Saber três línguas é inútil. Depois, no decorrer, ele diz isso. Na versão é: sereis abafadas pela vida, mas não sereis esquecidas. Numa primeira versão que a Nina e o Filipe Guerra fizeram para a Ciro Alvim, tinha este título: A vida vai engolir-vos. Eu achei que era mais impactante. Ou seja, de todos os títulos que pensei com o Miguel, de repente aquela frase era forte, não no sentido de, sei lá, pode ser interpretado de várias maneiras, pode ser no sentido de sermos completamente triturados e chegar ao final de uma vida e percebemos que só tivemos a reagir, ou no sentido da vida vai nos engolir, no sentido também de nós podermos viver tudo aquilo que há para viver.